Olá, meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas do maior time de Minas Gerais em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense. E olha só, família, a primeira informação que eu vou divulgar para vocês no conteúdo de hoje é de que Juan Casares, ex-Atlético Mineiro, teria sido oferecido ao Cruzeiro. Informação antecipada pelo jornalista Thiago Fernandes, onde ele divulga ao vivo durante o programa Os Donos da Bola de Minas Gerais. E eu vou falar para vocês, tem que ter muita audácia, tem que ter muita coragem de citar o nome do Juan Casares aqui na Toca da Raposa, ainda mais pela história que ele tem com o Atlético Mineiro. É um jogador que não tem nada a ver com o Cruzeiro. O empresário dele deve ser maluco de oferecer o jogador para o Cruzeiro. Eu vou colocar na tela para vocês as palavras do jornalista Thiago Fernandes. Só que antes, família, deixem aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal para que assim você mostre para o YouTube que gosta do nosso trabalho e ele vai recomendar o nosso conteúdo para outros cruzeirenses. Agora escutem as palavras do Thiago Fernandes. É o seguinte, é sobre o Juan Casares. O jogador deixou o Independiente da Argentina, está sem contrato nesse momento e foi oferecido ao Cruzeiro. E aí foi levado esse nome à diretoria do Cruzeiro, ao diretor de futebol, o Pedro Martins, sobre a possibilidade do Casares voltar a Minas Gerais. O Casares está passando férias aqui em Minas, ele tem um filho aqui no estado, o filho dele, o Antoine, que ganhou o filho quando estava na época do Atlético ainda. Então, o jogador tem interesse em voltar ao Brasil, mais especificamente para Belo Horizonte. Ele gostaria de voltar nesse momento para a cidade. E aí ele foi oferecido ao Cruzeiro. A diretoria cruzeirense, neste momento, ainda não avançou nas tratativas, mas diz que é um jogador interessante, só que tem alguns problemas extracampo que poderiam atrapalhar. O Casares está disposto a voltar e jogar no futebol brasileiro, especialmente no futebol mineiro, com um salário dentro dos padrões que hoje são praticados no Cruzeiro. Então o jogador estaria disposto a se enquadrar ao perfil financeiro e econômico do clube. Então ele gostaria, nesse momento, de jogar no futebol mineiro, especialmente no Cruzeiro. Daqui a pouco mais informações, agora vai ser um bom nome para o Cruzeiro? Não, entendo que é um nome que absolutamente não tem nada a ver com aquilo que pensa de jogo Pepa, o que pensa de organização hoje o Cruzeiro. Tem um talento extraordinário o Casares, mas a questão é a seguinte, né? Bater em tijolo é muito bom, mas tijolo não revida. O Casares não conseguiu ser competitivo em vários clubes onde passou, com elencos bem melhores do que o elenco do Cruzeiro. Então, o ilusionismo é ótimo, né? No videogame... Olha só, família, após as palavras do Thiago Fernandes, vamos trazer aqui para vocês os números do Juan Casares vestindo a camisa do Independiente da Argentina. Só para você ter ideia, na temporada passada de 2022, ele fez 22 jogos, 3 gols e 1 assistência, e na atual temporada são 15 jogos e apenas 1 assistência. Eu vou falar pra vocês, tecnicamente é um cara bom de bola, mas ele não tem nada a ver com o Cruzeiro. É morto dentro de campo, não volta pra marcar, não se dedica ao máximo. Eu nunca vi o Casares se matando dentro de campo. É bom de bola? É bom de bola. Tecnicamente é um cara, né, que tem um talento a mais, mas não tem nada a ver com o Cruzeiro. Eu vou até pegar aqui pra vocês outros números do jogador. Por exemplo, desde que ele saiu do Atlético, ele chega no Corinthians, não joga bem pelo Corinthians, passa pelo Fluminense, não joga bem pelo Fluminense, vai para o Metalúrgico da Ucrânia, não joga bem por lá e chegou no Independente. Ficou uma temporada e meia por lá e agora está livre no mercado. Se der tudo certo, ele não vem para o Cruzeiro. Renato, não é se der tudo errado, não. Se der tudo certo, ele não vem para o Cruzeiro. É um jogador que, se isso aí virar uma bola de neve, eu tenho certeza que a torcida do Cruzeiro barra essa contratação. Ele tem identificação com o outro lado de lá e jamais gostaríamos de Juan Casares vestindo o nosso manto sagrado. Olha só, família, outra informação que também foi antecipada pelo jornalista Thiago Fernandes é de que o volante Alisson do Cruzeiro tem interesse do futebol português e também tem interesse, né, do futebol árabe. Só que me chama a atenção que desta vez o Cruzeiro foi esperto na negociação. Pô, cobrar 4 milhões de reais apenas pelo empréstimo do jogador é uma cartada de mestre. Se vier uma proposta nestes valores, seria uma boa negociação para o Cruzeiro, ainda mais por se tratar de uma proposta que seria apenas por empréstimo.
O Alisson, na minha opinião, ainda não entendi o porquê dele não ter assumido a titularidade. Eu acho que é o melhor volante que nós temos hoje no elenco, melhor que o Felipe Machado, melhor que o Neto Moura, melhor que o Matheus Jussa. É o melhor volante, na minha opinião, é o Alisson. Eu não sei o porquê dele não ter aproveitado mais as suas oportunidades, eu não sei o porquê o Pepa não colocar mais o Alisson para jogar. Mas acredito que o Cruzeiro vai precisar do jogador até o final da temporada. Eu vou colocar aqui na tela para vocês as palavras do jornalista Thiago Fernandes. E galera, tirem as suas próprias conclusões sobre este assunto. Os 3 clubes interessados em contar com o Alisson, volante. E os 3 clubes são do exterior. O Casa Pia de Portugal, o Moreirense de Portugal e o Al Tawun da Arábia Saudita. O que o Cruzeiro quer nesse momento para liberar o jogador? O Cruzeiro aceita liberá-lo por algo próximo de 4 milhões de reais. Só que essa primeira conversa que o Cruzeiro aceita liberá-lo seria por um empréstimo. E aí o Cruzeiro gostaria de fixar os direitos econômicos do atleta em 2 milhões de euros. Então hoje é o que o Cruzeiro pretende para negociar o Alisson. Lembrando, o Cruzeiro tem 50% dos direitos econômicos do atleta e o clube foi responsável por pagar 4 milhões de reais de luvas ao jogador para ter esse percentual. Porque lembrando, o Alisson deixa a Ponte Preta na justiça de forma litigiosa e aí o Cruzeiro o contrata de forma gratuita, mas tem um acordo para pagamento de luvas e hoje as luvas do Alisson elas foram pagas em 4 milhões de reais. Lembrando, o Alisson tem multa rescisória de 60 milhões de euros para o exterior e aí o Cruzeiro tem uma tranquilidade muito grande para poder negociar e fazer valer o que ele gostaria para receber pela saída do volante. Eu vou desafiar aqui. No momento, permanecer no Cruzeiro até o final da temporada. Até para poder desenvolver o jogador e se Pepa quiser... gosta dele? Gosta. Agora ele tem perdido espaço. Exatamente por conta... Bem, família, por enquanto não há nada de oficial pelo Alisson, mas segundo o jornalista Thiago Fernandes, há um interesse real na contratação do jogador. Então não adianta a gente ficar afoito, afobado nesta situação, porque não há nada de oficial. E eu particularmente torço, para que a permanência do jogador aconteça, porque acho que é um cara que pode ainda evoluir. É um cara que pode crescer nas mãos do Pepa. Mas claro, Pepa, tu tem que colocar o cara para jogar. Agora, família, eu gostaria de destacar aqui com vocês os números, o desempenho do meio atacante Matheus Vital atuando pelo Cruzeiro. São números que me impressionam de forma negativa. Isso porque o Vital começou a temporada e podemos dizer que começou bem. Não fez gol, não fez assistência, mas era um cara que sempre participava das jogadas ofensivas do Cruzeiro. Principalmente quando ele juntava ali do lado esquerdo, fazia uma triangulação com o Marlon e também com o Bruno Rodrigues. Só que isso acabou nos últimos jogos e os números do Matheus Vital têm chamado bastante atenção. Só para você ter ideia, no Campeonato Brasileiro Série A já são 13 partidas, nenhum gol e apenas uma assistência. Na Copa do Brasil são 3 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. E no Campeonato Mineiro desta temporada ele fez 5 jogos, 1 gol e 0 assistências. O número do Vital tá baixo demais. O Soft Score mostrou aí o desempenho do jogador, como ele correu no último jogo, como ele errou, como ele perdeu as disputas físicas durante a partida. Então o Vital é um cara que caiu demais. E me incomoda muito que ele seja um cara inquestionável no elenco, porque o Pepa não muda de maneira alguma. Um exemplo claro disso é o Daniel Júnior, que é o único jogador ali no elenco que tem características para jogar pelo menos concorrer com o Matheus Vital. E o Daniel Júnior tem pouquíssimo tempo dentro de campo. Eu fiquei impressionado com os números do Daniel Júnior. Por exemplo, na atual temporada, ele tem 10 jogos e 1 gol, que foi marcado por sinal no Campeonato Mineiro. E aí eu comecei a olhar, quanto tempo que o Daniel Júnior teve dentro de campo. E para você ter ideia, Daniel Júnior tem 4 partidas neste Campeonato Brasileiro Série A, onde ele jogou 20 minutos. Somando as 4 partidas, ele só tem 20 minutos. E é um jogador que tem talento, é um jogador que precisa de oportunidade. Assim como o Pepa deu oportunidade pro Stênio, pro Robert, tá dando oportunidade pra garotada, eu espero que o Daniel Júnior também receba essa oportunidade. Ainda mais por se tratar de uma posição que o Cruzeiro tem caído demais de rendimento com o Matheus Vital. Então até agora, o Daniel Júnior no Campeonato Brasileiro fez apenas 20 minutos em 4 partidas. Agora, família, pergunto a vocês aí de casa, ele merece ou não mais oportunidades? Porque na minha opinião é um garoto talentoso e tem muito potencial de crescimento.
Agora, família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo. Espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!